Diz assim o texto: e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: que homem de entre vós que, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha a achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros gostoso, e chegando à casa convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa, busca com diligência até a achar, e achando-a, convoca as amigas, as vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Eu vou ler até aqui. Amém. Esse texto é extremamente divulgado, difundido, pregado. E toda vez vocês conhecem, né, meu testemunho, e que eu não nasci evangélico, né? E quando meu pastor era um expositor assim que eu amava ouvir, e toda vez que ele lia um texto que ele mesmo já tinha pregado várias vezes, ou que alguém já tinha, textos assim como esse, o filho pródigo e tal, e eu já pegava a caneta e falava: o que eu vou aprender hoje? Porque tantas vezes eu já ouvi ele falando sobre esse texto, né? E hoje vai ser como? Eu espero que você tenha assim esse mesmo tipo de expectativa quando a gente lê textos tipo Salmo 23, João 3,16, não sei o quê, essa expectativa de aprender mais do Senhor. O texto é uma peça do recurso parabólico de Jesus, e alguns dizem que aqui ele conta as 3 parábolas: a ovelha perdida, o filho pródigo, a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo. E para outros é uma única parábola em 3 tempos diferentes, organizada, estruturada de forma diferente. E o filho pródigo finaliza essa sequência, ou de 3 parábolas, ou de uma parábola em 3 etapas. O filho pródigo finaliza a sequência de 3 histórias, onde um animal, uma coisa e uma pessoa são perdidas. E depois, esse animal, essa coisa e essa pessoa, são encontradas. E, lendo o texto, há um padrão na narrativa que eu posso dividir esse padrão em cada uma dessas 3 histórias em 5 pontos. Então, cada uma dessas 3 histórias tem 5 etapas, vamos dizer assim, 5 fases. Na primeira fase está tudo bem. Na fase 2, então está tudo bem, o pastor tem a ovelha tem o pastor, né? A mulher tem a moeda, o pai tem os filhos em casa. Na primeira fase está tudo bem. Na fase 2, há uma perda. Essa perda representa proporções diferentes em cada parte da história, porque o pastor tinha 100 ovelhas e perdeu 1, isso é 1%, mas o pai tinha 2 filhos e perdeu 1, isso é metade. Isso é 50%. E a mulher tinha 10 moedas, perdeu 1, isso é 10%.
Então, nessa segunda fase, há uma perda, e essa perda representa proporções diferentes. Para quem perdeu um animal, perdeu 1%. Para quem perdeu uma coisa, perdeu 10%. 10%. Para quem perdeu uma pessoa, perdeu 50%, mas é um 50% que não é contado, não dá para você mensurar, né? Porque você tem 2 filhos, perde um, não dá para fazer essa quantificação exatamente. A terceira fase, então na primeira está tudo bem, na segunda fase há uma perda, na terceira fase há uma busca, o pastor busca a ovelha imediatamente. A mulher busca a moeda imediatamente. E na busca do terceiro quadro da história, que é o filho pródigo, quem busca é o filho. Então, primeiro, está tudo bem. Segundo, tem uma perda. Terceiro, tem uma busca. A quarta fase, acontece um reencontro. A quarta etapa de cada uma dessas histórias. Acontece o reencontro, o pastor acha a ovelha, a mulher acha a moeda, o filho reencontra o pai. E a quinta parte é que tudo termina numa festa. O filho pródigo participa de uma festa organizada pelo pai, a mulher chama as vizinhas para congratular com ela por conta de ter achado a moeda, e o pastor chama o pessoal de volta, os vizinhos, para se alegrar pela ovelha que ele tinha achado. Então veja essa estrutura. Tudo bem, depois perda, depois busca, depois reencontro, depois festa. Essa, irmãos, estrutura, tudo bem, perda, busca, reencontro, festa, esta é a síntese completa da teologia da Bíblia. A Bíblia é isso. Estava tudo bem, depois tem uma perda, e aí começa uma busca, e essa busca culmina num reencontro, e esse reencontro termina numa festa. Isso é a Bíblia. Isso é a Bíblia. E como essa é a síntese completa do Evangelho, essa é a síntese da história humana. Essa é a síntese da história humana.